Oi, eu sou a Júlia Signer e nossa reflexão de hoje é sobre o masculino e o feminino. Dessa vez eu vou me basear na Cabala para poder falar um pouco com vocês, porque realmente eu escutei esse ensinamento ontem e eu fui verificando e eu realmente acho que ele é um ensinamento que deve ser prosperado, porque eu acho que ele é a base da harmonia entre o homem e a mulher, ou entre o masculino e o feminino, porque às vezes, né, numa relação homossexual, por exemplo, um faz o masculino, o outro faz o feminino, né? Então vamos entender um pouco, né? O feminino é o passado e o masculino é o futuro, né? Vamos entender o que isso significa antes de entrar com qualquer tipo de preconceito, né? Então o feminino, ele tem essa capacidade de receber, né? Então ele tem essa capacidade de acolher, ele tem essa capacidade de nutrir e de gerar. Então, a função do feminino, de fato, é lembrar ao masculino da maravilha que ele é, né? Então, se a gente fosse transpor isso para uma relação, a função de uma mulher numa relação é lembrar o homem qual é o seu papel, quem é ele, né? Porque a mulher, ela tem essa capacidade, por ela ser conectada com toda essa ancestralidade, por ela ser conectada com toda essa infinita geração de mulheres, né, que vem, e por ela ser conectada ao seu próprio útero, né, ela tem essa capacidade de olhar para o outro e ver o que é o outro de fato, né. Então ela pode dar para um homem essa lembrança. Então a mulher, ela sempre tem que lembrar o homem, né, quem ele é, né, o ser maravilhoso que ele é e também quais são as suas qualidades, né. O masculino, ele tem uma tendência a esquecer de si mesmo, né? Então ele tem uma tendência a esquecer de si mesmo, e assim que ele esquece de si mesmo, ele começa a decair, né? Então assim que ele esquece de si mesmo, ele começa a ir mal na vida, né? Ele começa a ficar mal, ele começa a não conseguir trabalhar direito, ele começa a esquecer do feminino, né? Desprezar o feminino, maltratar o feminino. Então o homem, de fato, ele precisa dessa lembrança, né? E quando eu estou falando homem, não entende homem como um homem, ser humano homem, mas sim como um masculino na relação, né? Porque se for uma relação homossexual entre duas mulheres, não tem nenhum homem físico, né? Mas tem o masculino na relação. Então o feminino, ele precisa lembrar o masculino de quem ele é, né? Qual o seu papel no mundo, qual a sua origem, né? Da onde ele veio, qual a tradição que ele carrega, qual as glórias e as vitórias que ele já tem. Então essa é a função do feminino na relação. E o masculino, né? O masculino, ele deve, por ele ser o futuro, dar um futuro para a mulher, né? O masculino, ele deve de fato falar para a mulher e atuar, né? Isso tudo não são falas, isso tudo são ações e falas, tá? Então o masculino, ele, por ele ser ativo, por ele ser semeador, por ele ser forte, por ele ser prático, né? Ele tem que dar para a mulher um futuro, né? Ele tem que dar para a mulher essa perspectiva de sim, estaremos juntos, né? Sim, eu estou aqui para você. Sim, eu amo você para sempre, né? O masculino, ele tem essa função de trazer para o feminino essa segurança, né? As coisas sempre acontecem no presente, então é esse presente que vai para o futuro, né? Então o masculino, ele traz para o feminino essa capacidade, essa segurança dela saber que isso que ela está semeando nele, ela própria vai colher os frutos disso mais tarde. Então o masculino precisa de fato exacerbar no feminino a continuidade, né? O masculino precisa de fato trazer para o feminino essa perspectiva que segue, essas flechas que vão adiante. É o masculino dentro da relação quem restaura a relação, e o que ele precisa fazer é escutar o feminino, né? Essa é a grande chave da restauração da relação, é o masculino escutar o feminino e direcionar o feminino, né?
E tudo aquilo que não for união que tiver no feminino, o masculino deve cortar. E tudo aquilo que for união que tiver no feminino, o masculino deve exaltecer. O masculino deve fazer com que aquilo sejam os pensamentos do feminino, a união. E assim se tem relacionamentos harmônicos. Muito obrigada por terem me escutado.